sonhos, Rebequinha. Aleluia! Louvado seja Deus. Eu não gosto de dizer quebra-me, porque o Senhor não quebra ninguém. Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor. Diz que depende de Deus, mas na hora da prova a gente corre, né? É esse que é mais maneiro? Não tá óbvio esse daqui. É porque ela quer cantar, mas ela canta tão baixinho que eu tenho que pegar o microfone, mas assim não dá certo. Mas eu tô ela para louvar, né? Que ela diz que quer e eu às vezes esqueço de chamar ela. E a gente tem que incentivar quando os filhos querem adorar o nome do Senhor. Voltando aqui para o tema dependente. Olha para quem está do teu lado e diga: você é realmente dependente de Deus? Né, pastora? A pastora disse que quanto mais luta, a senhora disse para mim ainda há pouco, eu sou uma guerreira. Acho que os guerreiros têm as maiores lutas, rapaz. Olha para quem está do teu lado, diga: para ser dependente, tem que aprender a depender do que Ele quer. Que é fácil dizer: eu sou dependente de Deus, mas na prova bate na casa do vizinho. Na hora da necessidade pede a um e a outro, e quem é dependente não pega ninguém. Eu estava dizendo isso hoje para uma pessoa. Ela disse para minha irmã: uma pessoa ali está abrindo uma igreja e disse que foi Deus que ordenou, mas ela passa o tempo todo pedindo A e a B. Quando Deus dá ordem, a gente não precisa pedir nada para ninguém. Ele leva pessoas a nos abençoar. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência aqui de passar uma prova, não contar nada para ninguém e Deus mandar a provisão. Já aconteceu isso com você? E você diz assim: poxa, eu não contei para ninguém, mas Jesus contou, o Espírito Santo contou e o Pai chegou. Eu creio assim, que quando é Deus, Ele se responsabiliza. Quando é Deus que dá a palavra, pode ficar tranquilo que Ele vai fazer. E eu quero mencionar para você o final desse tema de campanha e quero convidar você a ler o livro de Jeremias capítulo 18. Glória a Deus. Talvez você já tenha ouvido muitas mensagens acerca dessa passagem, mas hoje eu quero trazer algo que Deus colocou no meu coração. Confesso que no início do meu ministério eu ministrava muito os livros proféticos. Eu era muito apaixonada. Aí eu dei uma pausada e fui dar para os evangelhos. Aí me apaixonei. Raramente hoje eu ministro os livros proféticos, mas são livros apaixonantes para quem tem compromisso. O livro de Jeremias capítulo 18. Passamos a ler do primeiro versículo. Não vou ler muito para não me estender.
livro de Jeremias, capítulo 18. A epígrafe, ou o título, ou a descrição do contexto da história diz assim: o vaso do oleiro e a impertinência do povo de Deus. Observe o título: o vaso do oleiro. Já olha para quem está do teu lado e diga: o vaso tem dono. E a impertinência do povo de Deus, ou seja, a rebeldia do povo de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava ele fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Eu repito 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos fazer. Então veio a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Ponto de interrogação, uma pergunta. Deus pergunta: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ó casa de Israel. Quem é casa de Israel? Preste atenção que a gente tem mania de dizer que quer ser vaso. Mas o texto não fala de vaso, fala de barro. Olha para quem está do teu lado e diga: o processo de vaso começa no barro. A Bíblia faz uma menção através do profeta Jeremias, e sabemos que Jeremias foi um dos profetas mais confrontados, mais humilhado. A Bíblia diz que durante 40 anos Jeremias profetiza dentro da sua casa. Jeremias é profeta dentro da casa de Israel. Jeremias era um profeta que não veio de fora, mas foi um profeta levantado dentro de casa. E muitos bem conhecem que tem um título aí no mundo, um ditado popular que diz que vaso de casa não tem honra, ou profeta de casa não é respeitado. Presta atenção, Jeremias é levantado por Deus dentro de casa, no meio da família, no meio dos amigos. E se tem uma coisa difícil, é conviver com a verdade no meio de quem a gente conhece. Porque dizer a verdade, para quem conhecemos, machuca quem ouve, e para nós que falamos. A Bíblia diz que durante 40 anos ele profetiza, 40 anos ele mortifica o povo, 40 anos ele incentiva o povo a se consertar. Durante 40 anos ele diz: assim diz o Senhor. Mas a Bíblia diz que enquanto ele está vivo, nenhuma profecia dele se cumpre. Eu vou repetir: ele profetiza e Deus faz uma pausa de silêncio. 40 anos o homem dizendo: assim diz o Senhor, e nada acontece. Mas o que é que você quer dizer com isso? Não importa o tempo, se a palavra é de Deus, você é presente ou não, a palavra de Deus vai se cumprir. Eu vou repetir: não importa, querido, se alguém não quer ouvir. A Bíblia diz que a mim e a você cabe pregar. Você não precisa ver, você tem que pregar aquilo que Deus falou. É Deus! É desse A Bíblia diz jeito. que Jeremias, ele é tão odiado que certo dia alguém resolve falar mal de Jeremias, o rei. O rei manda jogar Jeremias dentro de um calabouço. Ele fica lá sofrendo, machucado, debilitado. Mas o rei tem pena, manda de volta tirar ele de lá. Mas ele está tão debilitado que não tem como subir com cordas. Aí dizem que os homens começam a amarrar tecido e jogam para que ele pegue
machuque, mas ele não tem força. Aí aqueles homens começam a derramar azeite sobre as cordas, para que as cordas, aquele tecido não machuque ele. Mas eu não estou entendendo. Até quem tenta te machucar tem que te abençoar. Até quem tenta jogar você no calabouço vai ter que preparar um azeite para descer sobre a tua vida, e você vai sair cheio da graça. Glória a Deus. A Bíblia diz que Jeremias é levantado para confrontar. É Deus. E a gente só confronta quando tem certeza do que fala. É. Ninguém vai tocar numa onça sem saber a potência dela e a potência que você tem. Ninguém vai olhar para a cara de um amigo e dizer: você está fazendo algo errado, se você sabe que sua vida está errada. Você só confronta quando anda com a verdade. Aí Jeremias olhava na cara do povo e dizia: se conserta, casa rebelde, e ajeita, casa rebelde. Assim diz o Senhor: coloque a tua vida no altar, porque senão o Senhor destrói. Meu Deus. Meu Deus. Jeremias não foi chamado para passar a mão na cabeça de ninguém. Ele foi o profeta do confronto. Ele foi o profeta da casa rebelde. É por isso que Jeremias é considerado o profeta chorão. Porque todas as vezes que Deus mandava ele falar, ele voltava para casa chorando. Porque sentia pena. Sentia dó do povo. Quando Deus às vezes precisa ser duro com alguém, a gente às vezes tem pena, né? Mas será que alguém tem pena de você quando é sua vez? Será que alguém se coloca no seu lugar quando Deus te dá um chacode? Louvado seja Deus. Mas o bom é que a mão que fere é a mão que cura, que a mão que bate é a mão que consola. Deus está dizendo: se a palavra é minha, até aquilo que dói, no tempo certo vai virar motivo para você cantar. É Deus. Hoje Só é. que um dia Deus resolve falar diferente com Jeremias. Jeremias está em casa e Deus diz: Jeremias, levante e vai à casa do oleiro. Mas preste atenção, levante. Não é porque ele está sentado ou deitado. Aprenda uma lição. Deus não está procurando preguiçoso. Porque o que tem de gente preguiçosa É um não bocado. estou esperando aqui a ordem de Deus. Ele já deu, levante. Glória a Deus. Agora, se você prestar atenção, a palavra aparece piada. Por quê? Levanta e desce. Se você é para descer, então eu vou falando deitado. Você conhece algum que diz: não, já que eu vou dormir, eu vou orar deitado. Tem preguiça até de se ajoelhar. Ou ficar na cama, mas se ajoelha. O Senhor diz: Jeremias, levanta e vai à casa do Oleiro. e lá desce. Entenda o segredo. Deus está dizendo: na minha presença você vai, mas é necessário descer. Deus está dizendo: na minha presença você chega, mas quando chegar, não chegue de pé, chegue de joelho. Deus está dizendo para alguém essa noite: está na hora de você levantar, sair dessa sua luta, sair dessa prova, chegar na casa do oleiro e descer. Para quê? Para ouvir. Não, eu vou pregar, porque aqui só tem crente. Eu não sei se o irmão aqui não é, mas vai ouvir também, se não quiser corra. Por que, irmã Adriana? Porque a palavra de hoje não é para menino, é para crente de estrutura. Deus está dizendo: quer me ouvir? Então faça silêncio. Porque tem gente que fala tanto que não consegue nem ouvir Deus. Passa mais tempo pedindo do que ouvindo o que Ele tem para a sua vida. Você conhece algum crente mendigo aqui? Eu não estou falando desse que pede na rua, não. Estou falando desse que pede a Deus, pede ao povo, pede aos irmãos da igreja, mas ele nunca faz nada. Ele vive pedindo oração, mas nunca ora. Ele vive pedindo uma palavra, mas nunca lê. Ele vive pedindo uma direção, mas nunca ouviu Deus direcionar a vida dele. Jeremias vai aonde? A casa do Oleiro. E lá te farei ouvir as minhas. Bora. Agora me mostra o texto Deus falando. Vai, me mostra. Deus não falou? Deus não falou? Nada. Em palavras, mas falou em ações. Porque você precisa entender que Deus não é o Deus que você quer. Ele é o Deus que é soberano e faz do jeito dele. Porque, irmã Adriana, Deus é tão sábio que Ele fala em ações. Agora você está preparado para aprender? Eu vou lhe dar uma. Está comigo. Pode cair um terremoto, tempestade, mas está comigo. Por quê? Porque ela aprendeu a descansar.
Ela sabe que alguém, quando ela dormisse, ia colocar ela no lugar seguro. E ainda tem alguém olhando para ela. Tá nem aí, problema, você pode chorar, ela tá ali dormindo. Isso se chama confiança. Confiança em quem tem um coração sincero. Agora, será que você consegue fazer a mesma coisa? Não. Porque muitas das vezes a gente passa mais tempo preocupado com o que está acontecendo do que quem está cuidando da gente. É desse jeito. Jeremias vai lá e desce a casa do oleiro lá que farei ouvir as minhas palavras. Aí Jeremias começa a narrar a história. E eis que eu cheguei lá e o oleiro estava trabalhando sobre as rodas. Só que se eu disser para você que antes de chegar na roda ainda tem processo. A Bíblia, ela vai contar a narrativa de dentro da casa do oleiro para frente. Mas antes do barro ir para a roda, primeiro ele vai para o tanque. Vou repetir para você pegar a história por completo. A história do vaso começa quando ele ainda é pó. Aí o pó é recarregado, ou o barro, ele é peneirado. Depois que ele é peneirado, ele vai para tanques enormes de água, que fica fora da olaria. Não fica sob cobertura, fica ar livre, pega chuva e sol. E durante 7 dias ou mais, aquela água é trocada. E o barro está lá, mergulhado na água. Submerso. Para quê, irmã Adriana? Para ficar livre. Porque barro sujo não presta para trabalhar. Mas antes dele ir para o tanque, primeiro ele é peneirado. Deixa Deus peneirar você. Deixa Ele tirar esses menininhos da sua vida. Tem crente que tem tanto bagulho que se juntar muito bem, botar numa parede, não segura nada. Tem crente que a gente olha para ele, acha tão bonitinho, mas ele é cheio de tão pequenas coisinhas que ele é igual a menino ruim, que se der um pirulito ele faz uma festa. Peneira, Jesus. Eita glória! Depois me joga no tanque, diga aí para Jesus. Jesus, mas se não bastasse, troque a água. Porque a água suja não presta. Verdade, Senhor. Quando o oleiro entende que a água já está no ponto limpa, aí o barro agora é seco. E chuto com o pano. E agora vai para a olaria. E sobre as rodas da olaria começa um dos mais bonitos processos. Por que, Mariana? Porque é o processo de moldar. Começa a se moldar, deixa eu lembrar de sua toalhinha. Começa a se moldar a matéria-prima do vaso, o barro. Existe em algumas olarias, hoje as olarias são mais modernas, mas antigamente eram rodas de madeira. 3. A primeira, quem faz bolo aqui? Quem faz bolo? Quem já fez bolo aqui? Só a irmã sabe fazer bolo, né, irmã? Vixe, Jesus. Como é que faz bolo? Colocando ingrediente puro, né? E às vezes se espalha, a gente vai lá e junta, né? Primeiro processo, barro. O barro está enxuto. E o oleiro começa a controlar na roda com o pé. A primeira roda, ela gira devagarzinho, porque o barro está mole. Quando o processo da roda começa a movimentar, a massa escorrega de um lado para o outro. Aí o oleiro vem com uma mão e junta. O oleiro vai buscando aquilo que se espalhou para os cantos e traz para o meio. Devagar. Porque se a roda girar muito rápido, não dá tempo. Adriana, não estou entendendo. Deus está dizendo no começo, às vezes parece que as coisas é devagar. Parece que Deus está demorando a fazer. Está dizendo, não, estou juntando aquilo que está se espalhando. Ele está trazendo aquilo que está distante para colocar minha pastora no meio. Porque tem gente que escorrega mais que sabão. Aí o Espírito
vai lá, ó, e vai trazendo. Nessa primeira roda, eu numero ela, ou dou o título da roda do junto. Juntou, amassou. Só que agora a segunda roda, o negócio é um pouquinho mais imprensado, já gira um pouquinho mais rápido. Por quê, Adriana? É a roda agora que vai dar sustentabilidade para a massa. Vai começar a dar à massa o equilíbrio que ela precisa. Ele agora vai amassar. Ele já não vai mais juntar, ele vai amassar. Aleluia. Quem gosta de ser amassado aqui? Ninguém, né? Mas se eu disser para você que além de amassar, ainda tem umas pancadinhas. É porque eu não posso bater aqui. Pá. Aí o oleiro pega a massa, joga e pá. Fazer a massa do pastel, né? Aí amassa e pá. Pra quê, E a massa do pão. Pra ver se a massa tá junta. Porque se eu jogo pra cima e cai embaixo e se espalha, porque ele não tá preparado para andar o rio. Não tá preparado ainda para ter forma. Tem gente que se espalha ligeiro na primeira pancada. Não, eu sou vaso, mas quando sobe que desce, seguro que vai doer. O detalhe não é subir, é saber se você está preparado para descer. Porque subir é fácil, agora eu quero ver você descer e permanecer de pé. É. Quando a massa cai, ele junta, aperta. E tem uma coisa bonita que eu gosto. Enquanto ele aperta, ele joga um pouquinho de água. Porque, irmã dela, que às vezes o barro vai ficando duro demais. Você conhece algum vaso que depois que sobe quando desce é todo duro? Só que a espiritual está entendendo. Glória a Tem Deus. vasos que Jesus resolve jogar para cima só um pouquinho, quando ele desce, parece que engoliu até uma alavanca. É desse jeito. Aí o vaso espera aí, não, tá só um pouquinho da onde? E material é bom, por quê? Porque ele amassa de novo. Meu Se Deus. você não está preparado para ser amassado, então corre. Glória a Por quê, Deus. Mariana? Porque o melhor de tudo isso é cada vez que ele me amassa, mais o DNA dele fica em mim. Cada vez que ele me aperta, mais a presença dele fica em mim. Cada vez que ele me junta, mais eu sinto a presença dele em mim. Glória. Quando ele entende que essa massa já está no ponto, aí começa a parte que a gente começa a entender esse versículo. Por que, irmã Adriana? Porque agora o oleiro vai apressar. Vem pra cá, filha, segura o microfone pra mim. Ele vai começar a apressar a roda. Ele vai começar a girar um pouquinho mais rápido. Olha para quem está do teu lado, que o negócio vai começar a girar ligeiro agora. Está preparado? Tá preparado? Sabe aquele crente de uma hora para outra, senão começa a correr, fica desesperado, não desespera não. É o oleiro dizendo, agora é a hora. Por quê? Porque o oleiro agora vai pegar o que está aqui para dar forma aqui. Eu vou repetir por enquanto, o negócio era só aqui embaixo e amassando. Agora o oleiro diz, agora vamos dar forma a essa massa. É Deus. O oleiro agora começa a moldar, não a massa aqui embaixo, ele começa a dar formato para aqui para Sim. cima. Sem tirar do chão, sem tirar da roda. Porque ter forma sem estar com a estrutura aqui embaixo é fácil. Tem gente que não tem estrutura. Tem gente que não tem base espiritual. Até parece vaso, mas não está ficado os seus pés na rocha. O oleiro começa a trabalhar agora com esse vaso e ele vai rodando a roda e moldando o vaso com as mãos. Só que ele não aperta, ele gira. Ele não aperta, ele gira. Eu vou repetir, ele não aperta, mas ele gira. E se tem giro, tem pressão, tem calor. E esse calor é o que faz muitas das vezes a massa que está aqui derreter e cair. Grande Deus. Aleluia. A gente fala do vaso e esquece do processo. Porque, irmã Adriana, a temperatura da mão é diferente da temperatura do barro.
E o fato da mão tocar no barro, às vezes faz com que o barro amoleça. E acabe se desformando novamente. Mas o oleiro é insistente e ele vai dando forma. E nesse processo da forma, o barro vai enxugando. E chega um momento que o vaso já parece vaso, pastor. É Deus. Aí sabe o que, é que o oleiro faz? Pergunta aí pro irmão da Dora, o que aconteceu? Já aconteceu. Ele vira o vaso de cabeça para baixo. Como assim, Madame? Nunca ninguém contou isso. Vai para dentro do lar e se aprende. Pra quê? Pergunta aí, então, pra que virar o vaso de cabeça para baixo? Aí se come Pergunta aí pra alguém, diga pra quê? Pra quê? Lembra que ao formar o vaso ele traz a massa daqui para aqui? E o excesso acaba ficando na boca do vaso. Não, eu vou repetir isso aqui. Enquanto ele aperta o vaso, ele traz o que está embaixo e coloca em Sim. Mas se ele tirar o excesso de uma vez por toda da boca, ele trinca o vaso. É. Porque a boca é o lugar mais sensível para o vaso. Você já viu o vaso? Que a boca dele é cheia de excesso, fala demais, murmura demais, reclama demais, é vaso, mas está fazendo tudo em excesso. Aí o Senhor diz, espera aí que eu vou mexer nesse excesso. Aí dá uma viradinha no vaso. O vaso que estava se sentindo a última Coca-Cola, de repente diz que eu estou numa prova tão grande. Alguém aqui já disse para você, meu Deus, parece que minha vida virou de cabeça para baixo. Você já disse isso? Já? E se eu disser que você aceitou? Por que, irmã Adriana? Quando você vira o vaso, eu não vou desmanchar o vaso da irmã, vocês iam ver o que é que ia cair dele. Se eu tirar todas as flores que estão dentro desse vaso e virar ele, vai cair tanta sujeira, vai cair tanto bagaço, vai cair tanto excesso, e se brincar vai ter até aranha. Meu Deus. É por isso que em alguns momentos da nossa vida Deus vira o vaso de cabeça para baixo. Para quê, irmã? Porque Deus começa a entender que a boca do vaso tem excesso e dentro do vaso tem bagaço demais, tem sujeira demais. O vaso agora está de cabeça para baixo. Adriana, e o que é que Deus faz com o vaso? Ou o que é que o oleiro faz com o vaso? Aqui não tem nenhum instrumento não, né, pastor? Fica aí. Violão, guitarra? Tem não. Mas quem conhece aqui a guitarra? Violão. Vocês já viram que a maioria desses que tocam, eles têm um pedacinho de plástico na mão para ajudar ele a tocar, que se chama palheta. O oleiro também tem uma palheta. Só que a do oleiro é de madeira e a pontinha é afinada. Para quê, irmã Adriana? Para tirar o excesso do vaso. E ele começa a passar a paleta em volta do vaso, rodando, tirando o excesso aos poucos. Ele vai descendo, descendo, descendo e tirando. Por quê? Porque quando ele vira o vaso, a base tem equilíbrio. Se ele tira daqui, desequilibra aqui, então ele começa no lugar certo, de baixo para cima, só que com o vaso de cabeça para baixo. Diga para quem está do teu lado, diga, se a palheta passar, vai doer. Você está preparado para seguir? Quem aqui disse, meu Deus, parece que Jesus está tirando escolha de mim, porque ele está doendo. Aí você está dizendo, não, eu estou tirando só o excesso. E o plano é que cada vez que ele passa a palheta, a gente fica mais perfeito. A gente acha que está morrendo. Ele não está não, eu estou só tirando o que consegue. Glória a Deus. Depois que ele vira e volta para a posição, o vaso está lindo, perfeito, mas está cru. Tem que ir pro fogo. Eu vou repetir, não tem mais excesso, tem cara de vaso, mas está cru. Conhece o pastor Alice? Eu disse, não me desse que eu não vou pegar não, né? Que pego, só coisa
Acho que é Nunca mais bom. você vai querer me ver pregar. Vai Diga sim. para quem está do teu lado, O vaso se destaca. se destaca. Mas passa o processo. Vai para o processo. Porque, Adriana, tem aparência de vaso, sim ou não? Sim. Tem cara de vaso, sim ou não? Tem outro vaso ali, ó, Mas grande. está cru. Tá cru ali, tem outro ali, ó. Grande. Você come feijão cru? Tu come arroz cru? Tu veste roupa suja? A gente precisa passar pelo equilíbrio. O vaso tem aparência, eu vou dizer para você, tem muita gente que tem aparência de crente. Canta como crente, prega como crente. Tem nome de crente. E se brincar, prega. É. Mas é cru. Madalena, como é que você prova nisso? Deixa ele se encostar no fogo. Deixa ele passar pela luta. Eu não estou falando do fogo que está coordenando, eu estou falando do fogo que consome o pecado. Quando o vaso está todo prontinho, aí o oleiro leva o vaso para o Fogo. Agora entenda, a olaria antigamente ficava submersa. Lugares frios. O clima dentro da olaria era diferente do clima lá fora. Para que não afetasse os vasos crus. Exatamente nessa passagem. Entre a mão e o fogo. Enquanto o vaso está na mão do Senhor, beleza. Mas quando ele vai para o fogo, é aí que ele vai se revelar que ele é ele. Eu vou traduzir. Ser crente dentro da igreja, beleza. Ser crente na frente de alguém, beleza. Agora eu quero ver você mostrar quem é você. Quando Deus permite você estar no fogo. Quando Deus permite você estar no meio de uma família que só questiona e só reclama. Quando Deus permite você entrar naquela prova que você pega até os cabelos da sobrancelha. Aí eu quero ver você revelar quem é Deus na sua vida. Grande É quando a porta Deus. se fecha, é quando os amigos te abandonam e viram inimigos. Meu Deus. É quando tem um sobrinho na UTI e você está na casa que Jesus é bom. É quando você acabou de perder 8 mil de coisas dentro de casa. Ter 2 filhos com a bactéria pulmonar por causa de mofo dentro da casa. Passei 21 dias isolada por causa de uma bactéria dos meus 2 filhos. Gastei quase R$700 de medicação. E a dona da casa ligou para mim e disse assim, não posso fazer nada. Bota lá na justiça. Aí, bota na justiça ou entrega para o dono da justiça. Que é Jesus. Aí a gente vê, se a gente é crente, você tem que ter logo um advogado. Quem somos quando entramos no fogo? Quem somos quando o fogo começa a aquecer a nossa pele? Porque a Bíblia diz que o vaso, ele se quebra na mão do Oleiro. e não dentro do fogo. Porque você lembra que eu disse que a temperatura dentro da olaria é uma, a temperatura da mão humana é outra e a do fogo é outra. O vaso não se quebra quando está sendo moldado. Ele não se quebra quando está no fogo. Ele se quebra quando ele está sendo tirado do fogo. É na tirada do fogo, na mudança de temperatura, que ele se revela. Porque, irmã Adriana, se tem algum pedregulho, se tem alguma massa crua, ou se tem alguma massa mal encaixada, quando ele sai da alta temperatura, que recebe o choque térmico aqui fora, ele se quebra. Eu vou repetir e vou traduzir. Tem gente que está na prova, aí diz, eu vou deixar Jesus porque Jesus não fez nada. Não, é porque eu estou passando, tem coisas aí, Jesus me abandonou, abandona Jesus. Estava no fogo. Quando está saindo, aí não suporta a mudança de temperatura. Deus está dizendo para pessoas aqui, você não vai se revelar no fogo, você não vai se revelar na mesa do oleiro, você vai se revelar na mudança do clima ao chegar nas mãos do oleiro. Glória a Deus.
Mas o lindo é que Jeremias disse que o vaso se quebra na mão do Oleiro. Não foi o oleiro que quebrou. Não foi o fogo que quebrou. Foi o vaso que não suportou a mudança de temperatura. Não suportou o processo que passou. Porque, irmã Adriana, só não suporta o processo que não está ligado com o céu. Mas a Bíblia diz que o oleiro volta a fazer outro. Ele remendou? Ele pegou outro barro? Ele catou o que estava quebrado. Mas, irmã Adriana, tudo que quebra, você consegue encontrar todos os cabos? Quando você rasga um papel, você consegue encontrar todos os pedaços? Não. Por mais que você cole, sempre vai faltar alguma coisa. Eu sei que você já entendeu. O vaso se quebrou na mão do Oleiro. caiu no chão e manchou tudo. Mas a Bíblia diz que o oleiro voltou a trabalhar naquele vaso e fez aquilo que lhe aprazia aos seus olhos. Ou seja, ele trabalhou com a mesma massa, com o mesmo processo, com o mesmo trabalho, mas com aquilo que ele tinha. Mas em Madena faltou algum pedaço? Faltou. Mas não fez falta para o oleiro. Por que, irmã Adriana? Se faltou, foi algo que não precisava estar. Deus está dizendo para alguém, se alguém te deixou, é porque não está preparado para continuar com você. Se alguém te abandonou, não chore, não lamente. É porque o processo dessa pessoa só era até essa etapa com você. Então pare de estar lamentando. A pessoa não pode continuar porque a jornada dela só era até aí. É Deus. A gente tem que dizer, eu perdi, você não perdeu, você ganhou. Quem serve a Deus nunca perde, só ganha. Não, uma porta se fechou, não perde nada, vai se abrir outra maior. É Deus. Não adianta alguém me traiu, glória a Deus, porque com essa traição você vai aprender a ser mais fiel a Deus. É Deus. O oleiro pega e junta tudo aquilo que se desmanchou nas mãos dele e volta a fazer. Só que se você lembrar, o processo começa aonde? O processo do vaso começa aonde? Aonde? No tanque. Não ache você que ele vai só pegar você, amassar, botar água, não. Ele vai botar você de molho de novo. Se precisar, ele vai até peneirar você de novo, para que você, quando chegar na roda, tenha estrutura. Talvez você não entendeu. Deus está dizendo, não tenha pressa. Eu sei trabalhar. Ai, irmão, mas tem gente melhor do que eu, que chegou agora, já é melhor do que eu, tem problema não. Deixa Deus usar os melhores, porque na hora certa você vai ser a perfeição dele. Jeremias, assim como esse oleiro fez com esse vaso, que para os teus olhos não prestava mais, e ele voltou a trabalhar e fez um vaso novo, será que eu não posso fazer dessa casa rebelde um novo povo? Eita glória, Olhe para essa situação que você está vivendo hoje e diga para você mesmo, Deus ainda pode trabalhar nessa situação? Eu vou melhorar. Olhe para você e diga que você é melhor que esse vaso. Olhe para você e olhe para alguém da sua casa que tem que dar trabalho. Será que você é tão bom ou tão ruim quanto essa pessoa que dá trabalho a você? Eu estou querendo que você compare, porque a gente acha que é bom demais e sempre julga o outro. Aí Deus está dizendo, o vaso do trabalho. Mas o oleiro continua acreditando. Glória a Deus. A casa de Israel é trabalhosa, mas eu continuo acreditando. Nome de Jesus. Deus estava dizendo para Jeremias, o processo foi longo. Você acha que o oleiro vai desistir só porque o vaso se quebrou? Se ele sabe trabalhar com o que ele tem. Eita Deus, aleluia.
Quem aqui você trabalha com algo e você viu, olhou e viu que estava errado e você desistiu? Não, você continua assim. Deus está dizendo para pessoas aqui que tenham relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é como casamento. Tem dia que você quer matar um ou outro, mas você continua amando quando chega ao final da noite. Tem dia que a pessoa lhe consome tanto, com tanta tarefa, mas no final da conta você olha e diz assim: é porque sabe que eu posso fazer. Deus está dizendo para pessoas aqui: a casa é rebelde, mas o Deus que você serve conserta. É Deus! Deus está dizendo a situação improvável, mas a mão dele continua trabalhando. Nome do Senhor Jesus. Jeremias, você viu que o vaso quebrou? Vi. E agora faço o que eu jogo com lixo? Não. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: não jogue fora essa pessoa que tem que dar tanto trabalho. É Deus. Às vezes eu fico olhando a situação: ai, mas porque você não sabe o que eu passo. Eu sei, porque eu também vi. É desse jeito, Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho que ele tem 27 anos, drogado. Meu Deus. Se devolver, ele pega até nos cabelos, não, ele leva ele. Misericórdia. E às vezes a gente já botou ele, já tirou, já levou para fora para tentar tirar ele da droga. Ele passa 9 meses, 6 meses, quando volta ele está bem, cai de novo. Eu não sou a mãe, eu sou a tia. Como tia eu já disse assim: olha, pelo amor de Deus, eu já lavei a minha mão. Não me peça mais ajuda. Já disse isso olhando para ele. Aí na mesma hora Deus olha para mim e diz assim: imagine se eu te abandonasse. É desse Todas jeito. as vezes que você se rebeleia contra mim. Não, irmã, mas você faz o quê? Murmuro muitas das vezes. Quantas das vezes a gente reclama que não tem roupa, o balão está cheio? São coisas simples. Quantas das vezes a gente reclama para cozinhar? Aí quando tem alguém diz: oh, se deu vontade. E quando ele manda, você não quer fazer. Às vezes a gente quer olhar. Grande Rei da Glória. Ele é grande, mas a gente tem sido ingratos com Deus. É Deus. Deus está dizendo para mim e para você essa noite: eu e você temos sido rebeldes. Mas o detalhe é que a gente está na mão dele. A sua casa pode estar rebelde, mas está na mão dele. É Deus. O teu marido, o teu ministério, os teus filhos, a tua esposa, o teu trabalho pode estar rebelde, mas está na mão Dele. Eu creio, Deus. E ele está dizendo: se você crê que eu mudo a vida de alguém, eu também mudo a vida de alguém que está na tua casa. Eu creio, Deus. Porque o que Deus queria mostrar a Jeremias era o seguinte: Jeremias, se o oleiro fez isso, será que eu não farei coisas maiores? Mas o segredo é se posicionar. Aí eu pergunto para você essa noite: você está preparado para se posicionar na presença do Senhor? Grande Deus. Você está preparado para ouvir Deus falar e te dar uma ordem e você não questionar? Porque a gente questiona: não, Deus, mas eu já orei por fulano. Aí Deus não está mandando você orar de novo? Não, Deus, eu já fui na casa, já preguei. Deus não mandou de novo? Agora no dia que Deus disser: faça silêncio e faça. E eu quero que você repita comigo o 6. E não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, sois vós nas minhas mãos. Glória a Deus. ó casa de Israel. Deus está dizendo hoje: a gente estamos nas mãos dele. Você está na mão Dele. Enquanto você não entender isso, você vai continuar quebrando a cara. Você pode ser bom, trabalhar bem, pode ser bonito, cheiroso e rico, mas você está na mão Dele. Grande. E tem uma hora que quem está na mão dele não suporta a temperatura, e uma hora tem que se quebrar. É Deus. Eu vou repetir.
O vaso passou pelo fogo, mas quando chegou na mão se revelou. Deus está dizendo, uma hora ou outra a gente vai se revelar verdadeiramente quem somos. Mas o bom é que Deus não se assusta. Deus está dizendo que se quebrar, fique tranquilo. Por quê? Porque o oleiro vai continuar trabalhando. Glória a Deus. Então não julgue quem caiu. Caiu? Se levanta de novo. A Bíblia diz que os que estão de pé cuide para que não Caia. Mas se cair, não ficará prostrado. Glória a Eu Jesus. quero que você grave isso na sua mente hoje. Em nome de Jesus. Seja convicto disso hoje. Você não começou dentro da olaria. Você foi escolhido quando ainda era pó de barro. Você não começou a sua trajetória quando lhe deram o microfone, não. Você começou quando ninguém te viu e Jesus te viu. Quando ninguém acreditou em você, você estava demônio lá fora. É Deus. Quando a alma do Senhor estava limpando a tua vida. Aí alguém olha para você agora e diz assim, quer ser? Se sente um vaso. Aí você diz, não, eu tenho história. Eu comecei lá fora, lá dentro, daquele lugar onde ninguém me viu. Aonde, irmão? Eu comecei dentro do tanque, onde só a alma que é Cristo me via. Ele viu minhas imperfeições, mas Ele trocou a alma. Ele me purificou e me colocou aqui. É Deus. Porque, irmã, depois que o vaso está pronto, ele vai para a estante. Não é sempre que o vaso é usado, não. É só quando o oleiro quer. E eu te provo. Vaso pode ser de beber água, de botar azeite, de botar flores. Mas você usa sempre? Não. Tem vasos que a gente só quer usar para quando tem visita em casa. Né? Já tem aquele que a gente usa para botar tudo. É água, é café, é chá, é tudo. Não é? Mas tem aqueles que você não quer que nem o menino passe nem a mão, nem toma para não quebrar. Deus está dizendo, fique tranquilo, eu tenho uma hora certa para usar você. Eu tenho uma hora certa para usar a sua história. Deus está dizendo, algumas vezes eu vou te usar aqui e acolá, mas em outros momentos eu vou te usar apenas para me honrar em lugares determinados. Nome de Jesus. Então não tenha pressa, porque tem muito vaso para ser usado. Deixa ele ser usado, a sua vez também vai chegar. Só fique na posição. E outra coisa, não importa se você é de vidro, de madeira, de plástico, não importa. Porque, irmã Adriana, o que importa é o que está dentro de você. O que tem que se destacar é a presença de Deus na tua vida. E se for preciso, deixa Ele te refazer. Se for preciso, deixa Ele te moldar. Só nunca queira que Ele te quebre. Porque, irmã Adriana, Ele não quebra. Ele espera que eu e você se quebrem. É Deus. Ele espera que eu e você se desmanche nas mãos dele. Por quê? Porque quando eu me quebro, quando eu me desmancho, eu reconheço que eu sou pequena, que eu sou falha, e que eu preciso da misericórdia dele. Então, essa noite, fique com essa palavra.